Então vamos falar sobre uma criança, dar um exemplo de uma criança que tem infecção de repetição. A gente sabe que a criança às vezes tem até 10, 11 infecções ao ano. Lógico que a maioria delas geralmente é viral, mas algumas acabam complicando com infecção bacteriana. Todas são motivo de muita preocupação. 50% dessas crianças não tem nada. Não tem doenças, não tem nada, elas estão adoecendo porque tem um irmãozinho, porque vão na creche, o sistema imunológico ainda está em adaptação e isso vai passar. Então 50% é um número bem significativo. Os outros 50% eles são divididos em três. 30% são crianças que têm doenças alérgicas. Então precisa também da nossa avaliação do alergista imunologista para ver, porque às vezes essa criança tem uma rinite que não está sendo tratada e evolui para uma rinocinusite com frequência. Às vezes ele tem uma alergia alimentar, causa um refluxo secundário, causa uma infecção de repetição. Às vezes ele tem asma e causa infecção de repetição. Quando a doença alérgica não está controlada, não está tratada, ela aumenta a chance de infecção. 10% desses pacientes têm doenças crônicas, alguma doença mais grave que está desequilibrando também o sistema imunológico, fazendo com que essa criança não tenha sua defesa atuante e adoeça mais. Então, pacientes que têm desnutrição, diarreia crônica, pneumopatas, um problema renal, e aí são várias doenças que têm que ser investigadas e o bom pediatra consegue avaliar isso. Os outros 10% que sobram são pacientes que a gente precisa investigar imunodeficiência. Eles podem ser imunodeficientes, ou seja, o sistema imunológico realmente ter alguma doença. A principal doença das imunodeficiências é a diminuição de produção dos anticorpos, aqueles que eu falei no post anterior sobre a questão da IgG, por exemplo. Mas temos as principais, a IgA, a IgM, a IgG, e a gente consegue dosar facilmente no exame de sangue. Quando que eu penso que minha criança pode ter uma imunodeficiência? Se eu tenho que usar antibiótico com frequência e esse antibiótico geralmente eu tenho que trocar ele, senão a infecção não resolve. Nos muitos casos que adoece, a maioria tem que usar antibiótico. Uma diarreia crônica que não resolve. Um paciente que foi para UTI, que teve uma pneumonia e não evoluiu com complicação, evoluiu com derrame, evoluiu com muito tempo de internação. Meningite tem que ser avaliado. Uma infecção muito grave, como uma septicemia. Uma reação que essa criança teve, às vezes, depois do BCG, é normal, aquela lesãozinha que fica do BCG, inflamar. Mas reações com gânglios, reações com a BCGite, isso não é normal. Então, temos que pensar nas imunodeficiências e aí, são doenças raras? São, mas precisam ter nosso olhar. Porque quanto antes a gente descobre a causa, mais cedo a gente começa o tratamento e a orientação para essa família.